Márcia mandou de Manaus. Minha filha tem temperatura basal de 35,8 graus Celsius. Quanto seria febre para ela? Então, febre Caramba. é uma padronização que é sempre a mesma temperatura, né? Que é 37,8 Eu só falei essa pergunta porque foi a Márcia de Manaus. Sim. Tomás morou em Manaus. Então, assim, no basal, né, as pessoas têm temperatura entre 36 e 37, mas tem variações um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, né? Mas como padronização, febre é sempre a mesma temperatura, acima de 37,8 não muda essa na medida criança. axilar, né? Se A você mãe for fala, ver- minha filha é meio mais fria, então não muda. não tem. Se você for ser muito acadêmico, né, os americanos eles fazem temperatura interna, cerebral ou retal, Tá. 38 para falar que é febre. No Brasil a gente não tem muito essa cultura, né? Graças a Deus. Não é muita não. Mas às vezes a pessoa tem temperatura externa um pouco mais baixa, mas a central deve ser mais ou menos igual. Só que a gente Similar não vai às sair medindo dessa maneira. É a tal da febre interna. Não é bem isso. Essa febre interna persegue a gente, Você né? não tem febre interna? É uma brincadeira. E muitas mães têm dúvidas, assim, de quando levar a criança pro hospital, né? Porque tá com febre, não tá vomitando, não tá. E aí, o que vocês orientam pro público em geral, assim? A gente sempre tem aqueles sinais de alerta, né? Sinais de perigo, coisas que a pessoa tem que notar e que a gente orienta mesmo numa consulta habitual, né? Então, como regra geral, assim, febre é tão mais perigoso quanto mais nova a criança. Né? Tá, Então, isso é uma importante. criança de 6 anos que tem febre, provavelmente ela tolera ficar com febre 2, 3 dias se ela tiver febre e estiver bem, entendeu? Agora, uma criança de 6 dias, ela tem que ser levada imediatamente, né? Então, principalmente o primeiro mês de vida é um mês muito complicado de ter febre. Sim. Esses pacientes, eles vão no pronto-socorro, necessariamente eles acabam com exames, medicação. 1 a 3 meses é um pouco mais tranquilo, mas a gente ainda tem aí uma pressão maior. De 3 meses a 3 anos é uma idade que a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade. Daí, Quando mais até- velho, é só a febre sozinha não deveria ser um motivo para trazer. E quando até um mês, então? Da onde vem? É mais comum vir da mãe, do parto Olha, ou da comunidade? como regra geral, se você tiver que apostar uma causa de febre em crianças, você aposta no vírus, né? O vírus é sempre o mais provável. Sim. Mesmo Agora, super novinhas. mesmo muito novinho. Só que o problema é a consequência de você errar sua aposta numa criança muito nova. Sim. Então você pega, a gente tem um negócio chamado febre sem sinais localizatórios. É quando uma criança muito pequena tem febre e pela história, pelo exame físico, a gente não consegue chegar na E causa. aí colhe líquor, raio-x, Colhe um monte de e a exame. mãe, as mães ficam loucas, porque imagina uma criança novinha que acabou de nascer, aquela coisa delicada, né? Funciona o canal medular, a espinha, colhe líquor e raio-x, e ouvido e tal, urina, às vezes tem que colher com sonda. Aí fala, não é nada, é uma virose. Eu passei por isso, beleza, fala, pô, não dava pra esperar. Mas é isso, a maior chance é que seja vírus, né? Você pega uma criança menor de um mês, é cerca de 25% de chance de ser bactéria. Pô, 75% de chance de ser vírus. Sim. Né? Então, a maioria das vezes você tá jogando contra uma doença benigna. Né? Mas 25 não é zero, né? 25 é 25. E o problema é o 25 que faz uma doença bacteriana não tratada nessa idade. Pois é. Então vamos fazer um trabalho de serviço público. Qual a diferença do vírus e da bactéria na gravidade, para as mães saberem? Porque o pessoal fala, o médico falou que é só uma virose. Melhor, né? É que agora, Qual a diferença? com Covid, todo fora mundo o passou Covid, a ter fora o medo de Covid, vírus. né? Covid mudou um pouquinho. Mas fora o Covid. Covid, em geral, em criança, é benigno, né? É Se tranquilo. comporta super bem, né? É muito diferente. A gente vê as crianças com Covid, elas, clinicamente, elas fazem um resfriado, geralmente. É muito raro a gente ver apresentação grave. Mesmo no HC, que são crianças muito doentes no basal, Sim. né? Criança que faz quimioterapia, criança que tem transplante e tudo mais. Mesmo essas crianças, elas vão bem melhores do que os adultos na mesma situação. E a gente não sabe muito bem por que ainda, né? Tem teoria, mas ninguém sabe exatamente por quê. Porque é uma doença Que nem catapora, muito né? Em nova. criança é tranquilo, em adulto é em uma adulto tragédia. é uma tragédia. É uma boa analogia. Mas por que a bactéria é pior, né, criança? Então, no O pessoal basal, saber. né? Porque o Bruno nunca deixa responder as perguntas dos outros.
Eu? Ele só faz as dele. Não é verdade, porque tudo pra ele aqui é uma interconsulta. Pra ele é tudo... Então ele sempre pensa em alguma coisa da família, da tia, do filho, não sei quem, faz a pergunta, entendeu? Tipo, ele cortou minha pergunta, mas às vezes as mães querem saber por que a bactéria é pior Sim, que o vírus claro. ou não. Não, vamos lá. No basal, a maioria dos vírus, eles são autolimitados, né? O que isso quer dizer? É que a criança vai melhorar com, sem ou apesar de tratamento. Tá? E se você não fizer nada, e a criança vai melhorar. Tratar só os sintomas dela, dar um antitérmino quando tiver febre, ela vai melhorar sozinha, pelo próprio sistema de defesa dela, né? E as bactérias, elas têm a característica de, às vezes, complicarem e poderem fazer infecções mais graves, mais generalizadas. Geralmente, elas melhoram quando fazem uma infecção mais séria, elas precisam de antibiótico para melhorar. Né? Então, para a maioria dos vírus, a gente não tem tratamento específico. Para as bactérias, a gente tem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no bebê muito pequenininho que está com febre, a gente quer excluir que ele tem uma doença por bactéria. E se for uma doença por vírus, a gente sabe que geralmente ele vai melhorar sozinho. Né? É que esse diferenciar, às vezes, é difícil.